Se você ama a palavra de Deus, já deixe o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. A paz de Cristo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, segunda-feira, 23 de fevereiro. Mas, caso você recebeu essa mensagem no outro dia, não tem problema. Escuta a mensagem até o final, porque Deus lembrou de você e te encaminhou. E o Senhor, Ele sabe o tempo certo para fazer chegar na nossa presença aquilo que Ele quer falar conosco. O versículo de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 4, diz assim: O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha. Esse ensinamento, ele veio através do rei Salomão e traz uma mensagem que é simples, profunda e extremamente atual para as nossas vidas. O tempo de arar, o momento que define a colheita, né? Mas o que é arar? Arar é preparar a terra para o plantio. Na agricultura antiga, arar a terra era indispensável. Hoje, existe tecnologia e mudou um pouquinho, não é mais necessário como era antigamente. E creio que por conta dos equipamentos tornou-se até mais fácil. Mas antes de qualquer plantio, naquela época em que o rei Salomão comentou, o solo precisava ser preparado. Era um trabalho pesado, cansativo e muitas vezes feito sem nenhuma evidência imediata de resultado. Enquanto se ara a terra, não há frutos, não há flores, há apenas esforço. Mas quem entendia as estações sabia: quem não ara, não colhe. O texto aqui diz que o preguiçoso não ara na estação própria, ou seja, não é apenas sobre trabalho, é sobre trabalhar no tempo certo. Queridos, existem momentos na nossa vida em que Deus nos chama para preparar, ajustar, investir e permanecer. Esse é o tempo de arar. E hoje eu quero te chamar para uma reflexão. Qual é a nossa terra hoje? Qual é a tua terra hoje? Hoje a nossa terra não é um campo literal, exceto se eu estou falando com algum agricultor aqui. Você é muito bem-vindo, bem-vinda. Mas não é literal. Mas a terra são áreas que Deus colocou na nossa vida sob nossa responsabilidade. Então a nossa terra hoje pode ser o casamento, que precisa de mais diálogo e cuidado. A nossa terra pode ser os nossos filhos, que precisam de presença, de ensino. O trabalho, que exige dedicação, mesmo quando não somos reconhecidos há um tempo dentro da empresa, dentro do local onde tu trabalha, que você vai arar, que você vai se esforçar e não vai ver resultado imediato. A terra pode ser um ministério na igreja, um trabalho que o Senhor colocou na tua mão. Também pode ser o cuidado com alguém da tua família. A terra pode ser a nossa própria vida espiritual. Arar a terra hoje significa o que precisa ser feito, mesmo quando não sentimos vontade. Arar a terra pode significar continuar orando, perdoando, investindo, servindo, permanecendo. Muitas pessoas desanimam porque não veem resultados rápidos, e eu já me peguei nessa situação faz pouco tempo. Mas a sabedoria bíblica nos lembra que a colheita não acontece no mesmo dia do preparo. Existe uma estação para arar, e Deus honra quem respeita essa estação. Arar a terra exige fé. Arar é um ato de fé, porque quem ara acredita que a colheita virá. Quem prepara a terra acredita que vai ter, o fruto do seu trabalho. Se o agricultor não acreditasse, ele não enfrentaria o sol, o cansaço e o esforço. E espiritualmente é assim também.
Quando você continua orando pela sua família, continua cuidando do seu casamento, continua sendo fiel no seu trabalho, continua servindo a Deus, você está arando a terra, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja reconhecendo, mas Deus está vendo. Lembre-se, a colheita vai chegar. O versículo diz que o preguiçoso procura na colheita e não encontra. Isso nos mostra algo muito importante. A colheita é certa, ela sempre chega. A questão aqui não é se a colheita virá. A questão é como estaremos quando ela chegar. Por isso, hoje Deus está nos chamando para uma postura espiritual. Continue arando, continue preparando, continue fazendo a sua parte. E se você está num tempo de arar, talvez você esteja cansado, talvez esteja pensando em parar, dizendo, será que vale a pena? E Deus responde hoje, vale. Porque nenhuma semente plantada com fé fica sem resposta. Esperar também é parte da confiança, esperar não é ficar parado, mas é manter o coração firme, sabendo que Deus está no controle do tempo. Quando entendemos isso, paramos de viver pela ansiedade e começamos a viver pela confiança. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E Ele nos ensinou que todo o processo tem propósito. Ele mesmo viveu tempos de preparação antes de cumprir plenamente a sua missão. Isso nos lembra que Deus não trabalha apenas com milagres imediatos. Ele trabalha com processos que geram maturidade, fé e propósito. Se hoje é tempo de arar na sua vida, não desista. A colheita vem. E eu quero, nesse momento, declarar algo sobre a sua vida. Deus está vendo cada esforço silencioso que você tem feito, cada lágrima, cada oração, cada atitude de fé. E eu profetizo que aquilo que você tem preparado com fidelidade produzirá resultados. E áreas onde você pensou em desistir receberão novo ânimo. Deus está renovando as suas forças para que você continue arando. E quando a estação da colheita chegar, você entenderá que nada foi em vão. Então permaneça, amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigada pela Tua palavra que nos ensina a confiar no Teu tempo. Pai, fortalece o nosso coração para que a gente não desista na estação de arar. Quantas pessoas têm parado na estação de arar? E no nome de Jesus eu peço nesse momento que se você sente-se parado, que o Senhor volte a te mover. Pai, dá-nos disciplina quando estivermos cansados, fé quando os resultados demoram e esperança para continuar. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Renova as forças, restaura o ânimo e derrama paz sobre cada coração, Senhor. Ensina-nos a permanecer firmes, confiando que a colheita virá no tempo certo. Que nunca nos falte perseverança e que os nossos olhos, Senhor, estejam sempre em Ti. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fico muito feliz que você ouviu essa mensagem. Se você não me conhece, eu me chamo Camila Antoniazzi e é uma alegria servir ao Senhor aqui nesse canal, trazendo mensagens da parte dele. E eu quero te dizer que se essa mensagem te abençoou, ela também pode abençoar muito alguém que o Senhor trouxe na tua mente enquanto você ouvia essa palavra. Encaminha para essa pessoa, seja um canal de bênção através do compartilhamento da palavra de Deus. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. E, querendo Pai, até o próximo vídeo.